Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Sem vos querer fazer perder tempo, porque o tempo é dinheiro e porque o tempo é precioso, até mesmo para mim, para poder tratar, averiguar, investigar os assuntos que trago até vós e também não querendo vos fazer perder tempo inútil. A verdade é que hoje o assunto é a RGE de 2025 aqui em Portugal, onde vai albergar, receber vários irmãos de ministério, seja da Europa, de outros países fora da Europa, inclusive os anciães responsáveis no Brás, um deles do GDI dos 30, sim, o ancião de São Mateus, que chegou no passado dia 10 aqui em Portugal e que já tem vindo a fazer a sua digressão pelas terras lusitanas. Pois bem, vamos passar ao assunto. Como todos têm conhecimento, o ancião responsável aqui pela Europa é o ancião 007, e que agora, ultimamente, eu até o chamo carinhosamente de o bandido de colarinho branco. E já não digo espiritualmente, não, porque, bem, não vou adiantar já o assunto. Mas além desse, quem é que vem também e que chegou já há uns dias atrás, que é o ancião de São Mateus. Sim, esse ancião que faz parte do grupo do GDI dos 30. Ainda não conseguiu alcançar o patamar do GDI dos 5. Com certeza ele está a fazer a sua campanha aqui nas terras lusitanas para conseguir alcançar o topo dos 5. Os 5 magníficos. Pois bem, e eu vou começar por perguntar, mas por que razão vêm estes homens das terras de Vera Cruz para as terras lusitanas vir aqui tomar a presidência das reuniões da RGE? É caso para perguntar, será que os anciães mais velhos daqui, de Portugal e até mesmo da restante Europa, são uns incapazes, uns deficientes, uns ignorantes e que não têm a capacidade e a luz a Deus, a espiritualidade, para tomar a presidência das reuniões da RGE? Por acaso isto sempre me meteu assim um bocado de confusão. Por que razão têm que vir os anciães do Brasil gastar dinheiro em viagem para presidir uma reunião, uma RGE, antigamente era a Assembleia de Ensinamentos? Estão bem recordados disso, com certeza. E agora, porque com certeza querem fazer turismo aqui em Portugal e aproveitam estas situações para viajar, para desfrutar, para provar da gastronomia portuguesa, para provar dos vinhos magníficos que Portugal possui. E quem os prova depois não quer outra coisa, fica viciado. E depois vem para viajar pelo resto da Europa. Mas com certeza não é para tomar a responsabilidade de cuidar de uma obra espiritual, de uma obra da qual se serve a Deus, através de uma instituição religiosa que é a Congregação Cristã. Portanto, isto mais passou a passeio turístico do que propriamente à responsabilidade que antigamente, através dos mais antigos, eles demonstraram que teria que ser essa responsabilidade de vir, de estar, respeitar os que fazem parte daqui do grupo dos anciãos mais velhos em Portugal e até mesmo do resto da Europa, respeitá-los, tentar transmitir o seu ensino, mas sem querer ultrapassar os limites
da boa educação, da boa formação, seja a nível civil como até espiritual. Pois bem, eu estou aqui curiosa e não posso deixar de perguntar ao ancião de São Mateus, o que faz parte do grupo do GDI dos 30, por que razão é que ele veio agora a Portugal para estar aqui na RGE de 2025 em Portugal. Como todos têm conhecimento, há pouco mais de um ano e qualquer coisa, este mesmo ancião de São Mateus, ele foi destacado, aliás, ele veio de malas feitas do Brasil porque ficou amuado, ficou chateado, porque o ancião Cláudio Marcola lhe mostrou várias vezes o cartão vermelho para ele sair. Ele foi expulso das reuniões no Brás. E até lhe disse, o melhor é o irmão entregar o seu cartão como ancião. Se não concorda com o que está a ser aqui estabelecido, o melhor é entregar o seu cartão. E várias vezes foi-lhe mostrado esse cartão vermelho de expulsão das reuniões. E claro está que este ancião de São Mateus, que gosta, todo penteadinho, todo vaidoso, todo pomposo, e acredito que alguma vez ele foi humilde, mas não vigiou e a prepotência e a arrogância tomou conta do seu coração. E ele ficou amuado. Eu fui expulso, eu não quero ouvir mais. Porque viu que estava em risco o seu ministério. Claro está que houve quem nos bastidores, não é, Sr. Ancião Salvador Cury, o senhor logo providenciou de que, aconselhando, meu filho, o melhor é tu ires para Portugal, visto que já tens cidadania europeia e que podes até ficar lá por uns tempos a viver até que o senhor a prepare e faça um rebuliço aqui no Brás. Vamos tentar fazer um rebuliço para que depois tu possas voltar. Mas agora nós vamos alegar que tu vais em missão para Portugal para ajudar o Ministério de Portugal em diversas situações. Pronto. E assim ele veio de malas feitas, vendeu parte dos seus bens, grande parte dos seus bens, se não foi todos, e ele próprio se despediu da Irmandade. Há cultos gravados a este ancião de São Mateus a despedir-se da Irmandade emocionalmente. Louvado seja o Senhor. Foi uma emoção. É uma comoção. Mas a verdade é que este mesmo ancião de São Mateus, ele viu os seus caminhos travados por A, por B, por C. Viu os seus caminhos a serem passados com um tapete vermelho por A, B ou C. Sim, porque há sempre aqueles que gostam de bajular. Não é verdade? Bem, um ancião de São Mateus. Quem é que não vai bajular este ancião? E houve os seus bajuladores, como há. Ainda agora, estes dias, aconteceu. Mas calma, tenham paciência. Por favor, tenham paciência e escutem o que vai ser aqui falado neste vídeo, porque é importante. Para que sejam esclarecidos. Não tenham pressa. Se quiserem ver aos poucos, vejam. Mas eu aconselho, não vejam aos poucos. Vejam logo na íntegra tudo. Tudo. E como eu estava a dizer, este ancião de São Mateus, e que todos vós bem conheceis, e por favor não me venham perguntar quem é o ancião de São Mateus, quem é o ancião Grigui, quem é o ancião 007, quem é o ancião blá blá blá, quem é o Salvador Cury. Escusam de perguntar, porque eu não vou responder. Assistam aos vídeos, deixem de ser malandros e preguiçosos. Assistam, porque eu também dispenso muito tempo a fazer os vídeos. E as alcunhas que eu coloquei
É para estarem atentos e, pelo menos, terem um mínimo de inteligência de perceberem quem é quem. Ok? Esclarecido? Esperemos bem que sim. A verdade é que este ancião 007, ele vinha com o objetivo de ser ancião de onde? De Matosinhos. Mas claro está que o ancião que está lá, que é português, e que tem mau feitio, e que o seu egocentrismo, a sua vaidade, a sua falta de humildade, colocou ali um impedimento para que o ancião de São Mateus fosse responsável pela igreja de Matosinhos. Porque esse era o grande objetivo deste ancião de São Mateus, ser ancião de Matosinhos. Matosinhos, onde são feitas a RGEs. Estão a entender? Estão a perceber a lógica? Tanto é que ele até tinha um apartamento quase em frente à igreja de Matosinhos. E olhem que ali aquele local não é barato, não. Não é. Porque é um local que é próximo das praias. Pois, o ancião de São Mateus queria aproveitar para ir um bocadinho banhar-se nas águas de Matosinhos. E depois tomar um chopp, não é? Um fininho, uma cervejinha. Colocar um moreno nas pernas, apanhar assim um bronze nos braços e nas pernas. Claro está que a sua esposa tinha que estar toda coberta, porque ela não é permitido apanhar banhos de sol. Mas só que o projeto deste ancião de São Mateus saiu-lhe furado. Porque o ancião de Matosinhos, o Calamanaia, disse: calma aí, quem manda aqui sou eu. Espera, olha bem este gri-gri, este grilo aqui, querer vir para aqui ocupar o meu espaço. E eu que, sim, o Calamanaia, alinhou numa estratégia para tirar de lá um ancião que a Irmandade muito amava. Pois. Queres saber quem era esse ancião? A quem a Irmandade muito amava. E que tem boas recordações dele. Exatamente. O irmão José Manuel. O irmão José Manuel. Quem não se lembra dele? Pois. E quais foram as estratégias que este Calamanaia, o ancião de Matosinhos, fez, juntamente com o ancião António Moreira da Fonseca, para que fosse retirado de Matosinhos? Esperem, isto é outro vídeo, é outro assunto e que vem brevemente, praticamente a seguir a este. Calma. Mas, ancião de São Mateus, o senhor sabe perfeitamente quem é que eu estou a falar, porque ele era seu amigo. Ou, aliás, o senhor se intitulava como amigo dele. Também lhe digo uma coisa, amigos como o senhor, ninguém precisa de inimigos. Mas não vamos desviar do assunto. Perante isto, do ancião de São Mateus ter vindo para ficar, ter vendido todo o seu património para ficar, a fixar residência aqui em Portugal e ajudar o Ministério de Portugal, a verdade é que saiu tudo furado. Porquê? Pois bem, eu vou dizer porquê. Como bem todos vós tendes conhecimento, o ancião Cláudio Marcola, ele foi destituído da presidência de uma forma que nem todos nós ficámos a perceber, mas houve ali uma estratégia. Mas não importa, foi destituído da presidência. E isso, passado poucos dias dessa destituição, quem é que voltou de malas feitas para o Brasil? Sem dar cabaco às tropas aqui em Portugal, sem se despedir da Irmandade, sem ter a mínima consideração pela Irmandade, pelo Ministério. Quem foi? Este mesmo ancião de São Mateus, aí do Brasil, de São Paulo. Foi logo, devem ter feito o telefonema. Gri-gri,
volta para o Brasil. O alvo foi afastado, podes voltar. E claro está. Claro que a presidência do Brás é mais importante do que estar aqui a lutar, a suar, a desgastar-se, a ganhar cabelos brancos, embora que ele já tenha o cabelo todo branco, a verdade é essa. Embora seja um ancião todo vaidoso, pomposo, mas a verdade é que ele não hesitou. Ele regressou logo no primeiro voo que arranjou. Poucos dias, 2 dias no máximo, ele voltou para o Brasil. Até o seu próprio filho desconhecia que ele ia voltar para o Brasil. Imaginem isto. A pressa que este ancião de São Mateus teve de largar a missão que supostamente ele disse que foi Deus que lhe deu, ou que até foi determinada no Brás para ele vir para Portugal. Claro está que nós chegamos à conclusão que não houve nenhuma missão de Deus, apenas houve uma fuga para não ter que encarar este Cláudio Marcola. Pois. E quem é que quis defender o seu ego e não defender a obra de Deus, chorar pela obra de Deus, sofrer pela obra de Deus na instituição religiosa Congregação Cristã? Este mesmo ancião de Mateus, mal ele teve o aval para voltar, ele não hesitou. Então chegamos à conclusão de que não houve nenhuma missão, mas sim uma conveniência, um aproveitamento, e que viajou para Portugal, usufruiu do seu bem-estar material, tendo um apartamento top. Investiguem qual é os preços dos apartamentos na linha de mar em Matosinhos. Investiguem. Eu não vou estar aqui a dizer tudo, mas investiguem. São caríssimos. Então quer dizer que já não houve um cuidado pela Irmandade, pelo povo, pelo Ministério, de tentar ajudar o Ministério. Não. Aqui houve outras intenções. Agora há uma coisa que eu não compreendo, sinceramente eu não compreendo. Estas missões de virem para Portugal ou para o resto da Europa, seja ele quem for, seja este ancião de São Mateus, seja o ancião 007 ou o ancião do colarinho branco, eu não sei qual é a razão deles virem para Portugal e virem ensinar seja o que for, quando eles não têm exemplo em si mesmos de ensino. Será que realmente os homens que estão aqui responsáveis pela instituição durante todo o resto do ano não têm a capacidade de decidir, de gerir? Será que é passar um rótulo ou um atestado de burrice, de incompetência? Não é. Aqui há outros objetivos e que não são espirituais. Não são espirituais. Desenganem-se. Aqui o único objetivo é material. E eu espero, muito sinceramente, que os irmãos daqui de Portugal estejam com os olhos abertos e que entendam qual é a estratégia destes homens. Porque até mesmo este ancião de São Mateus veio agora novamente com um engenheiro, o que quer dizer que está aqui preocupado com as construções, em vez de estar preocupado de que as almas, o povo não está a congregar, as igrejas estão vazias. Estão vazias. E quer que eu lhe mostre, eu vou-lhe mostrar a fotografia de um culto em Matosinhos. Recentemente, um culto em Matosinhos que é mandado aqui em Portugal, sabe perfeitamente que estava sempre repleto, cheio de irmandade. A irmandade ficava de pé, e mesmo quando não ficava de pé, ficavam os bancos todos cheios.
E eu vou mostrar essa foto, aonde ainda estava quase a começar o culto. Foi após o hino de silêncio, em que estavam 20 pessoas dentro da igreja. 20! Após ter começado, começou a chegar mais algumas pessoas para estar na igreja, e que nos chegou a 40. Eu estou a falar de Matosinhos. Eu estou a falar de Matosinhos. Senhores anciães aqui de Portugal. Eu estou a falar de Matosinhos. Que todos nós nos recordamos que Matosinhos enchia. Tanto nesta mais recente como na mais antiga, ela enchia. Enchia quando tinha homens de Deus. Enchia quando Deus falava na boca dos homens. Quando os homens de Deus se levantavam. Mas porque quem está à frente da igreja de Matosinhos, que é o Calamanaia, a Irmandade, já não o suporta ouvir. A voz dele incomoda. Faz otites nos ouvidos. E com razão. Mas calma. Mas eu vou-vos mostrar a foto que eu tenho da igreja praticamente vazia, com poucos músicos. Estão a ver como é que está a igreja? Estão, hein? Estão a ver? Eu aumento. Eu faço o aumento, o zoom. Eu faço o aumento do zoom. Vejam. Eu não estou a inventar. Não estou a inventar. É assim, vazio. É isto. Matosinhos. Eu estou a falar de Matosinhos. Não estou a falar de outra igreja, estou a falar de Matosinhos. Então como é que é ser ancião de São Mateus? O senhor estava todo convicto que queria ser ancião de Matosinhos. Qual é o seu objetivo de vir a Portugal? Não é espiritual, não. Um homem de Deus não troca o que é espiritual pelo que é material. E o senhor trocou por fazer parte do GDI dos 30. E com certeza está a fazer a sua propaganda para alcançar o GDI dos 5. Não sei se vai conseguir. Vamos ver. Agora a pergunta que ninguém quer calar. Porventura, o senhor ancião de São Mateus vem a Portugal para desautorizar o que já foi determinado pelos anciãos mais velhos aqui de Portugal em situações que estão já determinadas? Tanto o senhor como o ancião 007, o ancião de colarinho branco, vocês vêm desautorizar, vêm querer subornar, ou aliás, comprar os vossos pupilos, os vossos, como é que eu hei de dizer? Os vossos espiões. Ministério de Portugal dos Anciãos Mais Velhos, com toda a consideração que eu tenho por alguns de vós, e que vós bem sabeis que eu tenho consideração, estai bem atentos. Quem vos rodeia. Quem vos rodeia. Porque este ancião de São Mateus, ele é mafioso. Não é só espiritual, até material ele é mafioso. Sabem? Ele é capaz de vender a própria alma ao diabo para ter um cargo de topo no braço e não olhar a meios para o fazer. E ele está. E depois tem os que estão aqui em Portugal que querem ser bem vistos, bem quistos pelo Ministério do Brás e, se calhar, num futuro mais próximo, alcançar um patamar mais alto no Ministério aqui em Portugal. Por isso, estai atentos, anciães, dos mais velhos, com quem vos rodeia. Eu vou dar aqui alguns nomes. Aliás, eu vou dar aqui algumas pistas
para vós estardes atentos e não vos deixardes enganar por estes miúdos que pensam que são sabichões e que já conseguimos conquistar o Brás, nós vamos. São políticas e estratégias que o Brás tem e que vós, inteligentemente e sabiamente, sabeis perfeitamente que não é de confiar nos senhores do Brás, porque vós não confiais, senhores anciães mais velhos de Portugal. Senhor ancião presidente, que o senhor tem uma formação académica, é advogado, o senhor sabe perfeitamente. Eu não lhe preciso ensinar ou lhe explicar as estratégias que muitas vezes são feitas. E o que está a acontecer aqui em Portugal, as estratégias que estão a ser adotadas para vos amarrar, estrangular espiritualmente e até mesmo nas decisões que vós não compactuais. Porque vós estáis a lutar, eu sei que vós estáis a lutar para que os senhores do Brás, estes senhores, estes feudais que estão no Brás, venham tomar conta aqui da Europa, não só de Portugal, mas do resto da Europa. E este senhor ancião de São Mateus, ele vem com uma estratégia de raposa, em que vem levemente, de passos assim subtilosos, querer demonstrar que é um homem de Deus. E vós bem sabeis que em Itália ele já esteve lá e que estragou o que lá foi feito. Não conseguiu impedir que o ancião Baco fosse para ancião, porque tudo foi numa estratégia, foi nos segredos dos deuses, foi feito pelos corredores e que foi divulgado por este ancião 007 e este bandido de colarinho branco. Então é hora de estardes despertos, atentos, um olho aberto e o outro fechado, não adormecer. Mas a verdade é que este ancião de São Mateus, ele e o seu outro companheiro, porque ele tem que prestar vassalagem ao ancião 007, porque ele está acima, está num grau acima. É caso para perguntar, será que ele vem, e estes dois vêm, para vos desautorizar? Eu vou explicar. Calma, eu vou explicar. Com calma, temos tempo ou não temos? Vocês têm tempo. Têm de ter tempo para me ouvir e para eu vos explicar. A verdade é que, senhor ancião de São Mateus, eu espero convictamente que o senhor não venha a desautorizar o que o Ministério aqui de Portugal fez em relação àquele ex-cooperador de Tondela que lhe foi retirada ou foi retirado o Ministério. Embora que o ancião de Viseu está a insistir que este mesmo cooperador de Tondela continue a colaborar nas atividades da Igreja. Sim, eu tenho conhecimento, até mesmo na reunião da mocidade, que esteve com um uniforme a dizer staff, em que dizia o nome, e que estava ali com um espampanante. Esperem, o Ministério dos Mais Velhos não tiveram conhecimento disso? É verdade. O ancião de Viseu, ele fez isso. Aliás, ele está a desobedecer há muito tempo àquilo que foi estabelecido por vós. Sim, anciãos dos mais velhos. E agora será que este ancião de São Mateus vem aqui para desautorizar e vir inverter a decisão que foi tomada? E de colocar novamente este ex-cooperador de Tondela no Ministério? Visto que este mesmo ancião de São Mateus foi ele que apresentou aqui em Portugal, quando supostamente veio numa missão de Deus,
porque hoje em dia utiliza-se Deus para tudo e mais alguma coisa, não é? A falta de temor a Deus começa por aqui, em que se invoca Deus para tudo e mais alguma coisa. Mas será que este ancião de São Mateus vem para colocar este ex-cooperador de Tondela novamente no ministério e desautorizar-vos? Quero dizer o seguinte, tanto para este ancião de São Mateus, como também para vós, Ministério aqui de Portugal, que eu tenho tudo documentado sobre este assunto. E vós bem sabeis que eu dei a conhecer aos anciãos mais velhos sobre o que estava a acontecer. Como tenho documentado a reunião que foi feita, a ata que foi feita dessa mesma reunião, para ser apresentada a vós, tenho tudo documentado, tudo, vírgula por vírgula. Que até mesmo eu sei que foi aquele ancião que gosta de ver as meninas mais despidas do que vestidas que presidiu essa reunião e que estavam lá, o ancião de Viseu, estava lá esse ex-cooperador de Tondela, estava lá esse irmão que denunciou a situação, como estava um diácono que era de Viseu e que vós, com uma estratégia maléfica, maquiavélica, o levasteis para outro lugar. Eu sei de tudo o que está a acontecer em Viseu, das estratégias maquiavélicas que estão a ser geridas por este ancião de Viseu e pelo diácono de Matosinhos, aquele diácono que foi testemunha num caso contra mim, num processo contra mim, vós bem sabeis. Então, diga-me uma coisa. Senhor ancião de Mateus, que veio do Brasil para aqui para Portugal, o senhor vai querer colocar este cooperador no ministério novamente? Eu acredito que não, porque está escrito em ata, foi determinado de que este cooperador não iria exercer mais o ministério. Mas o ancião de Viseu está a lutar contra o ministério dos mais velhos aqui em Portugal, aqui na zona do Porto. Há uma coisa que eu vos quero dizer e vou já avisar. Se este sujeito voltar para o ministério, acreditem que eu vou expor tudo aqui no canal. E não só no canal. Este é o primeiro assunto. Eu acredito que o Ministério aqui de Portugal não vai querer que este homem volte a exercer o ministério. E que vai lutar com todas as forças. Eu acredito nisso. Mas quero aqui avisar ao senhor ancião de Mateus de que eu não me vou calar. Não. Calma. Há outro assunto. Há outro assunto. Agora outro assunto. E este aqui eu vou, em primeiro lugar, dirigir-me ao Ministério de Portugal. É um assunto que eu já falei aqui há uns meses atrás. E que parece que vós estáis a fazer ouvidos moucos. Atenção que eu não estou a brincar aqui no canal. Vocês sabem que eu não estou a brincar. E vocês sabem perfeitamente o que é que eu sou capaz. Quando as pessoas não me dão ouvidos. Eu vou ao limite. E por isso mesmo assim, senhor ancião de Mateus, eu vou-lhe mostrar isto. Vou-lhe mostrar isto. Espera aí. Eu espero sinceramente que se lembrem deste caso e daquilo que eu falei. Eu espero. Eu tenho, por meio desse vídeo, comunicar a toda uma
de medo, meu esposo, que houve uma discussão entre eu e ele, mas é uma coisa que não é sempre que nós discutimos, e foi uma fatalidade, porque nós estávamos dentro de um elevador, dentro de um prédio onde tinha câmera, e acabou ele se alterando, porque eu falei algo que irou muito ele, que eu não deveria ter falado. É este Samuelzão, o profeta. Pronto, Samuelzão, profeta. Eu já avisei ao Ministério aqui de Portugal, através dos vários vídeos que já fiz, de que se colocassem este homem, e se não colocasse um travão, da forma como ele está aqui a andar livremente, que as coisas iam levar um rumo muito, muito sério. Por isso, ancião de São Mateus, ao Ministério de Portugal, ou vocês colocam um travão neste homem e à sua esposa, que está a colaborar com tudo isto, ou vocês colocam um travão, ou então o assunto vai parar às redes sociais, isto é, aos canais de televisão. Mas não é só este. É o caso do ex-cooperador de Tondela. E outros casos. Eu estou já alertada há bastante tempo. Eu não vou dar muito tempo. Eu não vou dar muito tempo até que isto seja resolvido. Que vocês entreguem este homem às autoridades portuguesas. Às autoridades portuguesas. Porque o que ele não foi só a violência doméstica, ele cometeu abusos sexuais. Abusos sexuais a menores. Abusos sexuais a menores. Eu tenho as provas comigo. Os meus advogados têm as provas com eles. Então isto é um alerta. Ou vocês tomam medidas, falam com esse ancião de Viseu, que parece que gosta de criminosos, ou de pessoas que estão fora da lei, ou pessoas que estão fora do contexto das regras da instituição. Ou vocês tomam medidas em relação a isto, ou então isto vai ser exposto num canal de televisão. Vocês sabem que eu não estou a brincar, eu estou a falar muito a sério. E que a congregação vai estar envolvida, porque eu tenho muitas provas. Seja a congregação aqui em Portugal, como seja no Brasil. Eu não estou a brincar. Eu não estou a brincar. E este sujeito, este Samuelzão, ele que me faça um processo conforme ameaçou alguém de dizer eu vou fazer um processo àquela portuguesa, então que faça. Faça-me. Samuelzão, faça-me um processo. Faça-me um processo, porque isto está entregue nas autoridades competentes. Congregação, faça o que tem que fazer. Entregue este homem às autoridades competentes. Porque não é só abusos sexuais, não é só violência doméstica, é vários crimes que ele cometeu. Ele veio fugido do Brasil. Se não o denunciar, sereis cúmplices. E ireis responder por cumplicidade. Eu não estou a brincar. Eu não estou a brincar. O assunto é sério. O que tenho nas minhas mãos é muito grave. Eu já disse. Entrem em contacto comigo e eu vos mostrei as provas. Mas agora não vos mostro as provas. Só vos digo, entregai este homem às autoridades judiciais e digam, vão ter com a Laurinda Queiroz, porque ela tem provas, ou com os advogados da Laurinda Queiroz. Vão. E este homem cometeu abusos sexuais a menores. E vós estáis a dar toda a liberdade, principalmente este ancião de Viseu. Sem Jorge Gamelas, o senhor está a dar liberdade a um homem que cometeu abusos sexuais. Vai ser cúmplice. Vai ser cúmplice. Vai ser cúmplice. Como vai ser cúmplice
do que tem vindo a acontecer. O senhor tem uma estratégia, não é, Sr. Ancião de Viseu? O senhor tem uma estratégia de eliminar certas e determinadas pessoas. Mas comigo o senhor não brinca. O senhor pode brincar com muitas pessoas, mas comigo não brinca. Sabe, eu não tenho medo. Não tenho medo. Percebeu? Medo não faz parte do meu vocabulário. É isto que vim destratar a RGE? Anciães de Portugal, tomem vós as rédeas. Não permitis que estes homens venham aqui querer impor as suas vontades, as suas estratégias. O povo está cansado. O ministério que verdadeiramente serve a Deus e o povo que serve a Deus está cansado. Já não vai às igrejas. Sabe porquê? Estão desiludidos convosco, ministério daqui do Porto, responsáveis. É como o caso de Lisboa da Abóboda, daquele casal. Vós bem sabeis que eles cometeram o que cometeram. Bem sabeis que eles não podem ter liberdade nem sequer de sentar no banco do músico. E ela muito menos dar um glória, tinha que ficar calada, ficar no último banco. Mas a prepotência, a arrogância, é o mesmo espírito que está em vós, Ministério do Brás. A arrogância, a prepotência e o descuido para com as almas que verdadeiramente querem servir a Deus. E que com estes espíritos malignos que estão a atormentar o bom seguimento dos cultos, eu posso não fazer parte, porque não quero fazer parte, não tenho necessidade, mas compreendo perfeitamente quem quer estar a cultuar a Deus e não tem paz, não tem a serenidade de um culto para cultuar a Deus, porque vós, cobardemente, porque sois cobardes, vestis umas calças, mas cobardemente não sois capazes de tomar uma atitude e dizer assim, não! Aqui quem manda é o Espírito Santo. Aqui quem tem que fazer ou desfazer é Deus. Serem destemidos, enfrentarem os espíritos. Sois cobardes. Ministério de Portugal. O que é que ireis fazer? Ireis aceitar que seja este ancião de São Mateus, ou seja o 007, ou outro qualquer que venha numa viagem turística, gastar dinheiro aqui para quê? Falar a mesma coisa, que é constante, falar as mesmas coisas, os mesmos ensinamentos, porque vós não sabeis ler? Não sabeis explicar ao povo? É preciso vir das terras de Vera Cruz, homens corruptos, e corruptos não é só espiritualmente, porque um homem que permite que haja descaminho de vinhos em Inglaterra, há descaminho de vinhos aqui em Portugal, há um diácono de Matosinhos, há o diácono de Matosinhos, que compra viagens, ou aliás, compra certa e determinada irmandade, certos e determinados irmãos do ministério para fazer viagens para o Brasil, para levar vinhos. Vinhos, não é vinhos de 40 euros, de 50 euros. Houve até irmãos da etnia cigana, e com todo o respeito, os irmãos sabem perfeitamente que eu tenho muito respeito por vós e muito carinho. Houve um irmão, diácono da etnia cigana, que levou um carregamento de vinho, em que ia 500 mil em vinhos. E quando ele teve conhecimento, ele disse, eu se eu sabia, tinha desviado umas garrafas. 500 mil. Sabem que pode-se transportar 12 garrafas. 12 garrafas serem por 500 mil de euros, não é qualquer garrafa. E não é qualquer um que as leva. Que é para fugir ao fisco. Vós tendo os conhecimentos, vós bem sabeis. Isso é verdade. António da Moreira da Fonseca sabia, assistiu. Alertou mesmo esse diácono assim, não faças isso à frente de ninguém, porque olha, isto estás a arriscar muito a tua pele.
Este mesmo diácono servia de motorista ao ancião António Moreira da Fonseca. António Moreira da Fonseca encobriu muita coisa, abusos sexuais, descaminho de vinhos aqui em Portugal. Quereis compactuar? Compactuar? É isso. Quereis compactuar? Quereis que isto venha na comunicação social? É fácil. Eu já tenho uma pen para ser entregue aos canais de televisão. Eu estou a aguardar que haja uma tomada de decisão da vossa parte. Em Londres, em Inglaterra, anciães que fazem descaminho de vinhos. Ancião 007 sabe. Há abusos sexuais que foram cometidos lá. Há assédio sexual. E vós continuais impávidos e serenos. Não é nada connosco. Não? Atenção. Atenção. Comigo não brincais. Eu fui já 2 vezes a um canal de televisão. Eu tenho contactos. E vós bem sabeis. Para mim é fácil. É só dar as pens com as informações todas. Eu tenho várias pens. E se me acontecer alguma coisa, já estão distribuídas. Já estão distribuídas. E este vídeo vai ficar aqui. Ou vós tomaste medidas de colocar as pessoas no lugar certo, retirar-te da responsabilidade de diácono, de ancião Calamanaia, que esse, eu vou fazer um vídeo em que vou desmascará-lo. Quem é este ancião Calamanaia? Que a Irmandade de Matosinhos já não suporta ouvir. Um ancião que não tem respeito nem pela sua própria esposa. Quando está juntamente com o seu colega de trabalho, a fazer trabalhos de trolha. É que quando vê uma mulher passar, a observa de cima a baixo, e desculpem o termo, mas é isto mesmo, a come, só de olhar, nojento, porco, imundo, ainda tem a descaradeza de se levantar no púlpito e dizer, seja o que for a Irmandade, porco, que nem respeito tem pela esposa, nem pelas filhas, nem pelos netos ou netas, nunca teve. A partir do momento que encobriu um caso de abusos sexuais e que o juiz diz, então o senhor encobriu um caso de abusos sexuais. Não fui eu que cometi, porco nojento. Só por isso nem merecia estar a exercer o ministério de ancião. E vós, ministério aqui de Portugal, continuais a permitir que ele continue a atender o culto. Então vou dizer assim, senhor ancião presidente daqui de Portugal, o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar sobre a estratégia que foi feita para derrubar o seu grande amigo, irmão Zé Manel. Se calhar o irmão nem sabe o que foi feito, mas então eu vou contar. E toda a Irmandade, toda a comunidade cigana, a etnia cigana, por quem eu prezo, por quem eu tenho respeito, tenho o máximo respeito, porque não tenho nada a dizer. Ireis saber o que foi feito ao vosso amigo Zé Manel. Ancião presidente daqui de Portugal. Chegou a hora de eu falar toda a verdade sobre o que aconteceu com o seu grande amigo, por quem o senhor tem grande estima e que eu acredito que não tenha esquecido, mas que o senhor, e desculpa a palavra que eu vou dizer, covardemente, ficou em silêncio e nada fez. E que eu sei que isso o tortura todos os dias, porque foi cobarde. Então eu não tenho essa cobardia. Não tenho. Eu vou falar. Eu vou falar toda a verdade. Até a família, com certeza, desconhece o que foi feito. A não ser uma pessoa dessa família sabe. Eu vou falar. Vai doer. Vão-me desculpar, mas é muita hipocrisia, muita falsidade. Eu entendo que às vezes as pessoas queiram até tomar alguma atitude, mas ficam bloqueadas. Mas, ancião presidente da congregação cristã aqui em Portugal,
Ficar calado foi a pior coisa. Perante um homem, como o irmão José Manel, como era mais conhecido pelo irmão Zé Manel, o ancião de Matosinhos, o que foi arquitetado contra ele, vai ser aqui apresentado. E já agora, Sr. Ancião de São Mateus, será que o senhor e o ancião 007 vêm cumprir a promessa que fizeram à comunidade de Braga, em que iam construir uma central? E que ainda estão a aguardar que essa central seja construída? Ou apenas prometeram, que nem políticos fazem, promessas, só para obterem os votos, só para terem umas palmadinhas nas costas e assim, ai, aquele ancião, ai, a gente gosta, ele fala bem. Desculpem, irmãos de Braga, eu tenho muito respeito por vós, como tenho respeito por qualquer outra comunidade, porque aqui é o canal de toda a verdade. Por acaso, eu quero aqui perguntar se é verdade, porque eu custa-me a crer, sinceramente custa-me a crer, que a construção da igreja de Viseu esteja já num valor de 500 mil euros, isto é, €500 mil. 500 mil euros são praticamente 3.200 milhões de euros, 3.200 mil reais. Aliás, desculpem, é isso. Eu até estou aqui, 500 mil euros, em reais são 3.560.561,50 reais. Está aqui. Olha, se conseguem ver. Vou até inverter. Não consigo inverter. Mas estamos a brincar. Uma construção pré-fabricada. Anciães daqui de Portugal, desculpem, aos anciães mais velhos, à administração, desculpem, €500 mil. É verdade que isso foi investido num projeto? Quem está a ganhar com estas construções? Será que é o ancião de Vilar do Pinheiro? Quem está a ganhar? Com €500 mil, €500 mil, a igreja em Braga, a sede em Braga já estava construída. A quem queres enganar? Digam-me. E agora eu digo ao Ministério aqui de Portugal, quereis compactuar com estas estratégias, com estas máfias? Porque isto aqui é uma máfia, não é só máfia espiritual, e vós bem sabeis. A administração aqui de Portugal, vós quereis corroborar com esta máfia? O vice-presidente, que tem rabo de palha, tem o rabo trilhado, ele sabe perfeitamente daquilo que eu estou a falar. Vai ser o primeiro a ser detido. Eu tenho uma PEN para ser entregue à comunicação social. Ou vocês tomam uma medida, ou o escândalo vai ser muito grande aqui em Portugal e a nível mundial. Fora as outras igrejas, fora em Itália, do €500 mil que foi a compra do terreno em Roma. Quem é que se está a governar à custa das coletas? Quereis compactuar? Quereis? É isso? O que é que vêm estes senhores fazer a Portugal? Que vêm de viagem, vêm como turista, vão congregar, querem ir, passam a passadeira vermelha, pensam que vão ter as igrejas cheias, o povo já não está a acreditar em vós. Graças a Deus. Graças a Deus. E digo-vos uma coisa, a vós, Ministério daqui de Portugal, e não só a Portugal,
a nível mundial. São muitas as almas desgostosas, desiludidas, desanimadas, que preferiam que Deus as levasse do que ver conforme está a obra de Deus a ser guiada nesta instituição congregação cristã. Há um trabalho árduo aqui por parte do canal Toda a Verdade. Há de ouvir, de dar assistência, em até mesmo incentivar, continuem, não desistam, lutem, 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 lutem. Mas sabem uma coisa, eu não vou insistir, até que insisti, lutem, lutem naquilo que acreditam, mas o desgaste é tão grande, seja por irmãos de ministério, principalmente diáconos. Os diáconos estão no topo da lista do desânimo, da tristeza, de quererem abandonar, porque já não aguentam mais, quererem lutar por algo aonde não têm suporte para lutar. E vós, anciãos mais velhos, tendes a obrigação disto. À Irmandade, às Irmãs da Obra da Piedade. Há um contexto do ministério. Por muito que eu diga, lutem, tentem, vamos ter fé e esperança. Eu cheguei agora ao limite e disse, não, eu não vos posso pedir que continuem a lutar. Não é justo que de cada vez que irdes congregar ou irdes a uma reunião, virdes pior do que o que vão. Não. Eu aconselho a todos vós, neste momento eu aconselho a todos vós, a todos aqueles que estão desanimados, que já dizem, eu não aguento, isto é demais, é lutar contra a maré. Façam o seguinte, reúnam-se em casa. Aqueles que estiverem em comunhão convosco, reúnam-se, façam cultos, cultuem a Deus da forma que aprenderam. Façam, não digo para abrir igrejas, não, mas cultuem. Façam isso. Com certeza ireis sentir muito a presença de Deus. Nos primeiros tempos ireis chorar, ireis dizer como é que é possível nós termos chegado a este ponto. Mas depois ireis sentir paz, a presença de Deus. Deus vos irá visitar, não vos ireis sentir sós nem desamparados. Há uma coisa que não podeis vos esquecer, em que sempre nós escutamos. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no vosso meio. A vós, irmãos de ministério, que já não aguentais e dizeis, não, eu prefiro entregar o meu ministério. Façam o que o vosso coração vos pede, mas vos reuni, cultuai a Deus nas vossas casas, de forma pacífica, da forma que sempre nós fomos ensinados. Porque, infelizmente, os tempos de hoje são outros, as conveniências são outras, as estratégias são outras. Nada tem a ver com a parte espiritual, com o cuidado com as almas. Não. Hoje em dia é o bem-estar pessoal, o ego, é ter a carteira recheada, é fazer lavagem de dinheiro através da instituição religiosa. Sim, vocês ouviram bem. Está a haver uma lavagem de dinheiro. E vós, anciãos mais velhos, tendes entre vós anciãos mais velhos que estão a trair-vos, que estão a colaborar nesta lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro que está a ser feita aqui na Europa e até mesmo Portugal, Espanha, Itália. Por isso, o povo já não escuta a voz daqueles que estão na presidência nos púlpitos. Porque o que está no seu coração é maquiavélico.
estão a utilizar uma instituição para proveito próprio material, para lavagem de dinheiro e para transações e tráfico humano. E sabe-se lá mais o quê? Porque, em relação aos abusos sexuais, continuais a permitir que aconteça. Lamento, mas esta é a verdade. Estou aqui ao dispor. Sempre estive. Mas torno-vos a dizer que tenho os assuntos e as provas comigo que já estão em várias pens para serem entregues aos canais de televisão, se isto não for resolvido o quanto antes. Eu não vou dar limite de tempo, mas apressem-se a resolver. Ancião 007, o senhor já teve tempo demais. O senhor é um dos principais mafiosos que estão envolvidos neste trâmite, seja de descaminho de vinhos, seja de compra de terrenos, seja de empresas para construção. Há uma conveniência. Então, resolvam o quanto antes, o mais rápido possível, porque brevemente estas penas irão parar às televisões. Não vou adiantar mais, ficam por aqui, aguardem pelo próximo vídeo e olhem que o assunto vai ser de interesse máximo aqui a Portugal, a si, senhor ancião de São Mateus, e ao ancião redondo que gosta das redondas, que é de Água Rasa. É um amigo vosso. E assim, senhor ancião presidente aqui da congregação que está em Portugal, com certeza vai ficar feliz de a verdade ser exposta. Eu acredito que sim. À família, eu só digo, tenho boas recordações do vosso familiar, o irmão Zé Manel. Excelentes recordações. E chegou o momento de toda a verdade ser exposta e da Irmandade ter conhecimento do que realmente fizeram este homem de Deus, com todos os defeitos, mas vai ser chegado o tempo. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.